E os laços fracos são os laços que mais conectam a gente com oportunidades. Quando você cria uma marca nova, você não pode pensar só na publicidade, fazer uma marca linda, tal, entender o consumidor é extremamente importante, mas tem que pensar no como é que você traz a segurança para o consumidor. Se o consumidor não quer comprar um carro eletrificado, ele tem que ter a opção de comprar um carro não eletrificado. Então, para essas coisas, as outras marcas suprem. Ou até se alguma outra marca vier trazer um carro a combustão, não tem problema. Eu acho que a gente tem que estar aqui para suprir a necessidade do consumidor. Está começando mais um Mentoráveis, um lugar de gente interessada e interessante. Toda semana, aquela nossa pílula de mentoria, e hoje não é diferente. Hoje o meu papo é com Luiz Fernando Guidorzi, CMO da GAC Motors Brasil. Prazer, cara, muito bem-vindo. Prazer, muito obrigado. Feliz de estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da nossa história, planos e o que vem pela frente. Hoje a gente vai falar muito sobre branding, eletrificação e o futuro da mobilidade. Cara, tem coisa pra caramba. A GAC faz parte daquela série que a gente começou, que a gente está construindo sobre eletrificação no Brasil. Né? O nosso primeiro episódio foi com o Oswaldo Ramos. Espero que tenha assistido. Se não assistiu, vai lá que tá incrível também. Depois que acabar aqui, é claro. Não vai agora fica com a gente, porque a gente tem muito para falar. Então, prepara o bloquinho de nota, que a gente vai começar a nossa dose de mentoria semanal. E não esquece já de se inscrever no nosso canal, né, para acompanhar toda essa série e também os outros mentoráveis que não fazem parte da eletrificação, mas certamente fazem parte do mercado, fazem parte do empreendedorismo nacional. E toda semana essa dose está recheada de sabor. E vamos lá. Fernando, cara, eu queria... O Mentoráveis, assim, ele faz... Para a gente não perder muito, eu sempre conto um pouco da jornada dos empreendedores, dos executivos que sentam aqui na mesa comigo. E aí, obviamente, isso acaba se misturando com o business, se misturando com o trabalho de cada um, com as marcas de cada um. Né? Mas é legal para a gente começar, para a gente fazer uma introdução aqui, falar um pouquinho do teu início, da tua jornada. Né? Eu sei que quando tu começou, estava querendo ser designer, ser engenheiro e tal. A vida foi para um outro canto, foi mexendo daqui para lá, acabou com publicidade. E eu queria saber, cara, qual foi o momento que tu percebeu que o marketing seria realmente o seu caminho? Assim? Olha, essa é uma ótima pergunta, porque quando a gente decide o que a gente vai fazer na nossa vida, a gente é muito novo, né? Ter que optar pela nossa carreira do resto da vida com 16, 17 anos é muito complicado. Mas acaba sendo que muita da realidade de todo mundo, ou de quase todo mundo. Meus pais dizem, né? Contam que eu sempre gostei muito de carro. Desde pequeno, via os carros na rua, falava nome de carro, caminhão, adorava essas coisas. E desde pequeno eu gostava de desenhar carro. Então, para mim, eu falei, quero ser designer de carro, quero desenhar carro. E depois eu fui entendendo que para trabalhar com carro, talvez eu devesse ser engenheiro mecânico. Então, vou fazer engenharia mecânica. E aí isso foi tal, de repente, num momento da minha vida, isso acabou sumindo da minha cabeça. Eu ainda acabei indo para pro outro lado da minha vida jovem, né, de adolescente. E aí, no final próximo de fazer né, o meu vestibular, eu tive que fazer umas aulas de reforço de português, que o português é uma língua super fácil, né? E aí, quando eu fui começar a fazendo as aulas particulares de português, eu comecei a gostar muito gostar mais ainda da língua portuguesa. Eu fui começar, onde eu posso usar o português, né? Nessa história, na minha vida. E aí me veio, criatividade e tal. Eu falei, vou trabalhar, vou querer ser redator publicitário. Falei, beleza, publicidade e tal. E aí eu entrei nesse mundo, assim, sem ter muita noção do que era. E até hoje continuo sem muita noção do que publicidade é um negócio muito doido. E acabei fazendo publicidade, entrei. Posso dizer que, coincidentemente, eu tive sorte, porque é uma coisa que eu gosto demais de fazer. Para mim não é um trabalho trabalhar com marketing, com publicidade. Eu fui agência, eu tive agência no começo da minha carreira. Depois eu virei agência como contratado. Depois eu fui cliente, como eu sou hoje, né? Fui veículo, então consegui passar pelos 3 lados da publicidade. E quando eu fui até conectar com a história, quando eu fui virar publicitário, não tinha intenção de trabalhar com carro, nem pensava mais em carro. Carro sempre foi uma paixão, mas de repente, quando eu saí da faculdade e eu saí da sociedade, da agência que eu tinha, eu fui trabalhar numa agência pequena
para trabalhar com carro. Coincidentemente, dizem que as coisas acontecem porque elas têm que acontecer. E dali eu não saí mais. Quer dizer, não saí mais é muito forte, porque quando eu fui trabalhar no Meta, né, na Meta, é uma empresa de tecnologia, trabalhei na Maple Bear, que é uma empresa de educação e tal. Então, em alguns momentos eu saí do Altos, mas o Altos é a maior parte da minha carreira. E é muito legal trabalhar com uma coisa que você gosta, que você acredita, que você tem proximidade. Então, quando você vai falar de carro, de eletrificação e conecta com o seu mundo do marketing, é muito mais fácil. Então, esse é um resumão da minha vida de automotiva, com publicidade, com tecnologia, educação, mesclado de coisa. Até no... Você comentou que o Oswaldo esteve aqui, eu conheci o Oswaldo quando a gente trabalhou, né? Fizemos uma consultoria para o Corinthians lá em 2017, um grupo de executivos corintianos, né, como nós, nos juntaram para ajudar o Corinthians. No ano anterior já foi campeão brasileiro, foi super legal. Então conheci o Oswaldo lá e aí continuamos juntos aí na amizade, trabalhamos juntos depois em 2022 até 2024. Então, muita coisa junta, misturada, que a gente vem construindo nesse tempo. Que bom. A parte do Corinthians a gente não precisava comentar. É verdade. Porra, né, cara? Eu sou tricolor, né? Boa. Que bom que você parou da consultoria para eles, então. Difícil. Futebol é complicado. Não, brincadeira. Cara, eu gosto pra caramba de futebol. Sou São Paulino, é por isso que eu tô falando, né, cara? Só tem que ser do contra, senão a rivalidade tem que ter em todo lugar, né, meu? Exatamente. Cadê a graça, né? A gente tem que falar um pouquinho sobre vamos falar de derrota, porra, então só falar do São Paulo, que é nosso momento atual tem papo pra caramba pra gente. É verdade. Cara, mas a publicidade, como tu falou, quando começou com a publicidade, eu também vivo muito disso, minha trajetória inteira, é uma parada de sociologia, né? Então, falou, eu tô tentando, ninguém aprende, porque, cara, a gente vem evoluindo sem dúvida, bruscamente, ano a ano, porra, a quantidade de informação que a gente tem hoje à disposição é muito maior. Como é que tu se conecta com essas pessoas? É cada vez mais complicado ter esse entendimento, né? Super. Então, ter uma agência também é muito difícil, né? Eu sei que tu abriu a tua própria agência e aí não foi, acabou não evoluindo, acabou saindo e tal, né? Tu falou que, até tem uma passagem que tu comentou comigo ali, cara, depois do fracasso, cheguei a dormir no trabalho. Queria que tu contasse um pouquinho como é que foi essa passagem, essa transição. Né? Porque isso, quando a gente fala de empreender, de empreendedorismo, isso aí faz muito parte da vida do empreendedor. Entender que o fracasso ou a desilusão ou aquele momento é só uma passagem. Isso faz parte. É muito doido a gente conversar disso 20 e poucos anos depois, porque quando você está naquele momento, a única certeza que você não tem é do futuro, né? Você sabe o que você está ali vivendo do ano passado, então você não sabe o que vai acontecer. Talvez eu não... Naquele dia, naquela época que a gente estava construindo, trabalhando na agência, eu não imaginaria onde eu ia estar hoje. Também é muito novo, né? Acho que as gerações, com o tempo, vão ficando mais preparadas a conceitos, a direções, a propósitos, né? Eu acho que era muito novo, não tinha muito essa cabeça. E realmente era um processo muito complexo. Você começar uma empresa nova, você tem que, cara, estar imerso naquele negócio, tem que estar o dia a dia. E às vezes, cara, às vezes vou sair daqui 10 horas da noite para ir pra minha casa, para chegar lá, tomar um banho e voltar, vou dormir, no dia acordar cedo e voltar, cara, tô aqui, estende um negócio no chão ali, dorme ali rapidinho, né? Dorme ali que no dia seguinte você tá plugado. Isso eu tô falando de 2004 isso. 2004. Você vê as histórias de todas as startups daí, as que viraram unicórnio, as que não viraram, certamente esses founders fizeram coisas parecidas, iguais e faz parte do processo, cara. São questões de momento, de desenvolvimento e fracasso. Acho que muito do que eu aprendi, acho que eu trago hoje, foram coisas que a gente errou muito lá atrás e que a gente aprendeu. A diferença em 2004... Quando se falava-se muito aqui no Brasil, esse é um conceito muito, talvez latino, mas falando de brasileiro, é que se você errou, cara, tá errado. Você é punido pelo erro. Quando você vai para fora do Brasil, principalmente quando você vai para as cabeças mais ágeis, quando a gente fala das universidades mais ágeis, como Stanford, como Harvard e outras americanas, e até algumas na Europa também, ou em outros países da Oriente também, tem uma mentalidade muito maior de, cara, errou, vamos para cima e faz outra coisa. Então você é criado com o erro e a punição. E eu tinha essa mentalidade até pouco tempo atrás, não vou dizer que faz muito tempo, não. Eu fui começar a entender essa dinâmica quando eu fui trabalhar no Facebook, cara, que é
hoje Meta, né? Que é o fail fast, fail cheap. Nesse mesmo processo eu comecei fui estudar em Stanford, depois eu comecei a trabalhar para Stanford. É outra pegada. Se eu tivesse essa mentalidade que vamos errar, vamos aprender, tá tudo certo, naquela idade, talvez, obviamente, eu estaria no outro caminho. E como eu disse, tudo acontece porque tem que acontecer, né? Mas aprendizado era muito visto como uma coisa errada. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu até incentivo a turma que eu trabalho, do time que eu trabalho, ou de família, colegas, cara, testa, vê se dá certo, vê se dá errado. E se deu errado, bicho, aprendeu e vamos para cima fazer outra coisa. Tem que testar. Eu acho que tipo, esse mundo digital trouxe esse advento das startups, que não é novo, mas trouxe com muito mais visibilidade para o mercado. Sim. E as startups têm muito disso, né? Errar rápido, consertar rápido, errar pequeno, né? Então, tipo, investe pequeno, pô, deu certo, alavanca, deu errado, corta. Então, só que tem esse momento, e só que o aprendizado tem que existir. Muitas delas fazem, testam e não aprendem com aquilo, tipo, simplesmente acha que é por acaso, então tem que construir esse processo bem construído, isso é legal. E é como tu falou, cara, todo mundo vê a glória lá no final, mas não vê realmente essa jornada que é isso mesmo, é aprendizado, mas tu, porra, é jovem, é maturidade, né? A maturidade vai se construindo com o tempo, com os erros, com os acertos, né? E aí nesse tempo aqui, nesse mesmo período aqui, tu comentou comigo que tu teve uma indicação, né? Que aí quando tu mudou a chave, foi indicado por uma pessoa que você nem imagina. Eu até tem um conteúdo que eu fiz outro dia, tá lá no meu Instagram, se quiser dar uma olhadinha lá no meu Instagram também, que eu falo sobre isso, sobre o network, né? Se é um network inesperado, né? Por que tem que dar valor para aquelas pessoas que às vezes tu nem imagina, né? Tipo, porra, trata bem e tal, tipo, não só por interesse, mas que é porque de repente você não imagina que aquela pessoa ali pode ser um ponto de contato futuro, que às vezes uma pessoa que está do seu lado todo dia não é, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Sem dúvida. Esse negócio que você comentou do empreendedorismo, né? A gente fala muito hoje do falhar rápido, né? Mas realmente, né, a gente não tinha essa percepção. Então o investimento, e pensar, pô, preciso fazer investimento agora porque é agora ou nunca e vamos fazer isso acontecer. Só que o dia a dia, cara, se você não está preparado para lidar com essa dinâmica do vai e volta, vai, erra, aprende, toma um não, que cria resiliência para você continuar, cara, você vai e você desiste. Então, várias vezes, você deve ter passado por isso, mas eu passei não só lá, os momentos que entre safras de carreira, que fala, pô, será que vale a pena investir aqui? Vale a pena parar? Será que estou no caminho certo? São coisas que a gente vai descobrindo que no fim do dia você aprende com o tempo, né? Ou alguém te passa essa informação, né? Você tem um mentor, um coach, um parceiro seu que te ajuda com isso, que hoje se fala muito, mas há 20 anos atrás, cara, não existia existia, mas ninguém levava em conta. Ou você aprende na porrada e desiste do negócio. Então, e aí esse conceito da questão do relacionamento, da pessoa, é uma coisa que na época também de novo, você não fazia muito sentido. Como é que uma pessoa que estudou comigo, que eu conversava na aula, obviamente, na faculdade, mas não era uma amiga minha, me indicar para uma função, para uma vaga que, cara, mal sabe quem eu sou, mas não me conhece, né? Eu vou até fazer um pulo, saltar para 2018, onde eu estava estudando Stanford, numa aula com um professor chamado Jeffrey Pfeffer. Inclusive ele tem masterclass, esse negócio de masterclass que as pessoas compram e tal. Ele tem um masterclass dele, que é a aula sobre poder, The Power of Lead. E entre N conceitos, né? Ele fala muito desse conceito do weak ties, são os laços fracos. E aí eu volto para 2017, 2004, 2005. Essa pessoa era um laço fraco. Ela me conhecia, mas era um laço fraco, não era minha amiga. E os laços fracos são os laços que mais conectam a gente com oportunidades. Por quê? Porque os laços fracos não estão no seu dia a dia. O nosso dia a dia, os nossos laços fortes convivem no mesmo ecossistema que a gente. Então, meus amigos têm quase as mesmas relações que eu tenho. Então, a gente tem uma limitação de contatos. Quando você vai para os laços fracos, se abre um leque gigantesco. Então, se a pessoa tem uma coisa e ela te conhece, pô, o Luiz, cara, é uma pessoa que pode te indicar. Então, essa pessoa que estudou comigo na faculdade, devia ser amiga dessa pessoa que é a dona de uma agência, ficou sabendo uma vaga. E aí eu nem lembro como é que foi, se eu mandei veio e-mail, por um e-mail na época, veio e-mail, pô, tem uma oportunidade e tal, vou te conectar, e se conectou, e foi onde eu comecei nessa vida pós, né, empreender e indo para trabalhar com essa agência. Então foi um laço fraco
que eu só fui entender isso 15 anos depois, quando Sim. eu estava aprendendo isso lá na universidade. E agora é uma coisa que eu uso, porque eu não só uso, eu comento com as pessoas, eu né, falo para as pessoas esse tipo de coisa, porque tá ligado com o network, que é você não deixar de conhecer pessoas. Às vezes a gente fica tanto... Esse mesmo professor tem uma frase muito, muito forte, que eu adoro ela, mas ela é muito forte, que é The busy is the new idiot. As pessoas têm a agenda cheia, que adoram falar, porra, minha agenda tá cheia, pô, minha agenda tá aqui às 7 da manhã, até às 11 da noite, lotada, reunião, cara, desculpa, é um idiota. Porque você consegue fazer network, consegue pensar no ócio, no tempo. Então ele fala muito disso, cara, vocês têm que parar, você tem que pegar um tempo da sua vida para almoçar com alguém, para você encontrar alguém, para você pensar, criar alguma coisa. Se você tá só com a sua agenda pulando de reunião em reunião, cara, você não tem tempo. E se você tem tempo, você não desenvolve. Então são conceitos assim que, de novo, a gente vive com isso e a gente às vezes não sabe. Porque a gente não presta atenção. Então, a partir desse momento que você aprende esse tipo de coisa, que eu adoraria ter aprendido disso, e aí eu volto de novo à época da faculdade, eu adoraria ter tido essas aulas de network, de power of lead, de gestão financeira, de empreendedorismo na minha faculdade. Sim. Seria muito mais útil do que a aula que eu tive de história da arte. Pô, história de arte é legal, mas eu posso fazer isso num curso, é uma coisa que eu posso aprender, que não vai mudar meu ecossistema, meu repertório. Sim, ele ajuda no meu repertório, mas eu acho que o meu repertório seria muito mais eficiente se eu tivesse tudo esses 5 itens que eu falei para você, na faculdade, na escola. Eu acho que devia vir realmente da escola. Isso aí tem que começar desde o primeiro dia. É que tá. Cara, quando você vai para uma universidade lá fora, aí também não vou defender ou proteger as universidades, porque eu acho que muito da minha carreira foi da minha universidade aqui de São Paulo. Stanford foi uma complementação. Mas, pô, você vai para um MBA em Stanford, você faz um undergrad em Stanford, cara, isso está no core deles. Sim. Você vai em Harvard, deve ser a mesma coisa, não tive a oportunidade de Harvard ainda, nem de outras, mas em Stanford, que eu tenho contato semanalmente com eles, tá no core deles, cara. Então, tá na pauta das discussões. Então você já cresce, você se desenvolve com isso. Então você tá numa outra dinâmica. Porque tem que realmente ter isso englobado, não sei, porque, cara, eu gosto, um dos temas, obviamente, bom, tem o Mentoráveis, né? Uma das coisas que eu gosto muito é o network. Né? Mas como é que se constrói, como é que se alimenta, porque não é só, tipo, sentamos aqui e tal, tipo, beleza, daqui uns 6... Não, pô, e aí? Né? Então, como é que a gente ativa isso? Não quer dizer que, porra, vou ficar te ligando a cada meia hora. Não, né? Mas, porra, tem que ser saudável, né? Então, exato. Tem alguns pontos ali. Cultivar. Claro, tem que cultivar. Cara, tem que cultivar, tá sempre ali. E tal, não é fácil, né? Não é fácil. E quanto maior a sua rede, mais complexo é. Né? Mas o que tu falou é realmente, porra, é importante. Né? É importante você estar atento. Cara, não custa nada. Tu, sabe? Você tem lá, hoje é mais fácil ainda, tem as redes sociais, pô, vai lá dar uma curtidinha, dar uma comentada. Né? Não custa, né? Não custa nada. Custa nada. Hoje tem um WhatsApp, né? Fortalece. Né? Manda um WhatsApp aí como é que você tá. Encontra uma pessoa que você não tá falando há tempo. É muito louco. Eu até falei, minha mulher é muito difícil para isso. Ela fala, porque eu não consigo, eu sou uma péssima amiga, ela fala sempre. Porque eu não falo com as pessoas, eu não respondo os WhatsApp. Eu falei, cara, é normal, né? A gente tem comércio, ela trabalha. O que você tem que fazer? Você tem que se organizar para isso. Eu tenho na minha agenda algumas pessoas, amigos queridos, só que moram longe, que foda, às vezes tu acaba esquecendo. Eu tenho ali na minha agenda ali um alarme que toca para eu parar e mandar uma mensagem. Fantástico. Sabe? Então, tipo, eu preciso parar e mandar uma mensagem, porque é uma pessoa que eu gosto, eu não posso, tipo, aquilo é importante. É importante? Para mim é importante. E para a pessoa vai ser também. Para a pessoa receber também uma mensagem sua, nem que seja como é que você tá, tudo bem? E aí? A pessoa, às vezes você é uma pessoa que você não espera uma mensagem, fala, que legal que essa pessoa me chamou. Então, e quanto isso custou da minha vida? Entendeu? Tipo, nada. 5 minutos. É a mesma coisa nos grupos de família. E aí também eu vou dar uma meia-culpa. Às vezes você não é capaz de mandar parabéns pra pessoa. E eu te falo, às vezes eu mesmo falho nessa hora. Galera, toda parabéns pelo aniversário e tal. Você fala, puta, mais tarde eu mando. E, cara, literalmente a hora que você foi no banheiro fazer um xixi, lavou a mão, cara, você vai lá, na hora que você tá voltando pra sua mesa, você vai lá e manda parabéns, tudo de bom, sabe? Não custa nada. Cara, quanto tempo a gente passa scrollando e vendo coisas inúteis que a gente não sabe, de pessoas que a gente nunca viu na vida. Não custa. Acho que aí vem uma
uma escala de prioridade. A gente precisa entender o que é realmente importante. E aí isso também faz parte. Pô, a gente está... nos conhecemos agora. Porra, criar esse relacionamento, entender o que é legal para você, né? Não dá para ficar... e aí começar a trocar. Pô, a gente gosta de motoca, então tipo, porra, viu? Então... Certeza, meu, pode esperar. Não, a próxima a gente tem que ir lá no TADE junto. Então, a hora que chegar o oportunidade, pô, vamos lá, vamos conhecer. Tipo, isso faz parte, né? Exato. Porque é orgânico, também não é nada. Então, acho que isso é bacana. E, pô, e óbvio que a coisa fica... Sem dúvida. Fica bom para todo mundo. Cara, mas vamos falar... Já viu que a gente vai ter muita coisa aqui, se né? deixar aqui, a gente vai para lá, vai voltar, vai para cá. Até o final, que hoje vai ser um papo fantástico. A gente vai falar sobre eletrificação e sobre esse movimento todo de mobilidade que está acontecendo. E é agora mesmo que eu vou entrar um pouquinho mais sobre isso. Não. Cara, porque tu tá trazendo vamos lá, tá trazendo não, né? Você entrou agora você CMO da GAC. E eu queria entender de como é que é a GAC. Tu falou que entrou no Brasil no meio do ano passado, de 25, julho foi o primeiro ano cheio da marca no país. Primeiro mês cheio do país aí, realmente ativa no país. E eu queria que tu falasse pra gente aqui, cara, como é que é lançar uma marca automotiva desse tamanho no Brasil, tipo, com um orçamento de repente até limitado, não sei qual é o teu orçamento, a gente pode falar, mas acho que é um orçamento tipo, sim. Tu tá entrando, tu já não, a marca não sabe como é que vai ser o desempenho, então ela já limita o teu orçamento, depois vai soltando, mas no começo é limite. Como é que é isso? Assim, sempre que você quer lançar ou precisa lançar uma marca nova, uma empresa nova, tem uma série de complexidades que a gente tem que pensar, né? Eu vim de uma... E o momento de hoje é muito diferente do momento de 3 anos atrás. Tive o super prazer de lançar uma outra marca automotiva chinesa no Brasil em 2022. E aí o que eu trouxe de aprendizado para lá, algumas coisas servem para a GAC, outras não servem. Na época existiam 2 marcas chinesas bem posicionadas no Brasil, a Chery já há muito tempo, a BYD que estava começando e a GWM, no caso, que era a marca que eu estava trabalhando, que a gente estava começando a construir, né, na época. Então era outro contexto, eram 3 marcas. Hoje são 15. Mais, né? Por enquanto, né? Tem mais um monte chegando. Então, muita coisa que a gente fez lá não serve para cá, assim como muita coisa que a gente vai fazer aqui talvez não servisse para a GWM na época. Então, não é só copiar e colar. Mas, como eu disse, tem que pensar no ecossistema. Então, quando você cria uma marca nova, você não pode pensar só na publicidade, fazer uma marca linda, tal, entender o consumidor é extremamente importante, mas tem que pensar no como é que você traz a segurança para o consumidor. Então, a hora que eu falo de ter uma rede de concessionários, ter os concessionários corretos para fazer esse tipo de abordagem com o cliente, porque não, o concessionário é um influenciador local. Mas Luiz, São Paulo São Paulo é uma cidade gigante, tem um monte de gente, sim. São Paulo é uma cidade gigante, tem um monte de gente, mas quando você vai para um estado que é monoatendido, por exemplo, São Paulo tem 3, 4, 5 lojas da mesma marca, da GAC, por exemplo, eu tenho 4 lojas. 4 bandeiras, 4 grupos, né? Tenho mais lojas, mas 4 grupos. Quando você vai para um Nordeste, para um Sul, às vezes para um Centro, você tem uma loja só. Um grupo só que cuida do estado como um todo. Ou pelo menos 2 grupos, um no interior, um no centro e um na capital. Essa pessoa que é dona dessa concessionária na capital, é uma pessoa que conhece as pessoas importantes da capital. Então ele é um influenciador. Então eu tenho que ter um ecossistema importante de ter o meu concessionário correto, o meu parceiro correto. Não só pegar o maior grupo ou o melhor grupo. Não, eu quero que seja o grupo que tenha fit comigo. Aí você tem outro contexto, né? A GAC, quando veio ao Brasil, antes de começar a vender carro, isso em começo de 2025, já tinha determinado um espaço em Cajamar, onde é o nosso centro de distribuição, já tinha trazido containers de peças para ter antes de vender carro. Para quê? Para quando o consumidor chega e se tiver algum problema com o seu produto, que a gente espera que não tenha, mas bateu, qualquer coisa, as peças já estavam aqui. Então isso traz mais segurança também. Além disso, toda a questão de como atender o consumidor, de oferecer tecnologias que o mercado tem, mas como é que eu posso oferecer uma experiência melhor de compra, como é que eu posso trazer até tecnologias que não existem no mercado, que a gente pode trazer. Então é um ecossistema que vai muito além de só trazer e fazer uma publicidade. Construir uma marca é você trazer segurança para o consumidor de que eu posso acreditar que é uma marca nova, que eu posso comprar, que eu não vou ter problema. E isso é super difícil. Imagina que você tem, como eu falei, hoje que eu tenho, pegar o desafio que eu tenho hoje de reconstruir ou de posicionar, reconstruir não, que é uma marca nova, de posicionar uma marca que está no mercado há 6 meses, 7 meses, com N players hoje, não são só 3, são 10, 15 ou mais, que vendem coisas parecidas no mesma faixa de preço, vocês têm que se diferenciar. Como é que eu construo uma marca que
Eu brinco muito que quando a gente montou a GWM, a gente foi a primeira empresa a falar do futuro, né? O amanhã chegou, tanto que a assinatura da GWM é Hello Tomorrow, até hoje é. A partir dali, todo mundo começou a falar de tomorrow, futuro, amanhã. Então, todo mundo, seja exagerado todo mundo, mas se você vê a grande maioria das publicidades de carro hoje, Sim. eletrificados, fala de futuro. Amanhã chegou, a revolução do carro. Tudo que a gente construiu em 2022, 2023 com a GWM. Todo mundo pegou a fórmula que funciona super e está copiando. A GACT não vai por esse caminho. A nossa assinatura global, e aqui no Brasil a gente enfatiza isso, é Go and Change. Então a gente quer fazer com que o consumidor seja o protagonista da mudança. Ou da mudança de um carro normal para um carro eletrificado, ou da mudança de um carro eletrificado para um carro eletrificado melhor, para uma outra experiência eletrificada que a gente vai oferecer. Então seja protagonista, vai e mude. Então é isso que a gente quer. E a gente não vai falar do amanhã, nem vai falar do futuro, porque na verdade, quando a gente falava em 2022 que Hello Tomorrow, o futuro estava chegando realmente. Hoje o futuro chegou, meu amigo. Chegou. O futuro está aqui. A mobilidade, o futuro da mobilidade não. É o presente da mobilidade. O futuro da mobilidade é, por exemplo, aqui o que a GAC trouxe no salão automóvel, que é o nosso carro voador. Isso é o futuro da mobilidade. O carro eletrificado, meu amigo, já está aqui. Isso é bem interessante, cara, porque vamos lá, quando tu pega um marketing nesse futuro, tu está baseado em tecnologia, que foi o que a maioria, como tu falou, as marcas chinesas vieram com esse propósito e fizeram isso com excelência. Né? Sim. Realmente a GWM foi... Eu recebi aqui o Oswaldo no programa anterior. Hoje falando contigo, e acho que o próximo programa eu vou falar com o Ricardo Bastos, que é quem trabalhamos assume, juntos. que é quem está à frente da GWM o hoje. O Oswaldo é um exemplo desse de Week Ties. O Oswaldo eu conheci, como a gente brincou na questão do Corinthians, mantivemos relação assim esporádica. Quando ele estava na GWM, ele falou: precisa de alguém para trabalhar aqui. O cara me chamou para trabalhar com ele. Obviamente a gente teve um processo, não fui eu escolhido, a gente teve um processo, mas veio de uma indicação de uma pessoa que eu conhecia de um Week Ties. Não era meu amigo. Hoje a gente é amigo, mas na época a gente não era. Então é um exemplo disso, entendeu? Isso. E cara, e esses caras vocês fizeram realmente um trabalho de excelência com relação ao futuro e posicionaram as marcas chinesas num degrau acima relacionado à tecnologia, desempenho, a produto. Cara, o que vocês entregam realmente, o que as marcas estão entregando realmente é fora de série. Por isso que a gente começou essa série sobre eletrificação com os carros, com a parte de automobilística, né? Depois a gente vai para outras áreas, mas principalmente com a parte automobilística. Mas tu está falando que tu vai entrar aqui com relação a branding, forte, de marca. Nesse momento agora é uma marca diferente. E como é que... a gente no Brasil tem umas marcas históricas aqui, né? A gente vai falar de Volkswagen, vai falar de GM, vai falar de Ford, vai falar de Fiat. Então já tem umas marcas... bem consolidadas, bem reconhecidas globalmente. Falando. Como é que faz isso? Qual é o papel do brand para ganhar essa confiança no mercado nacional rapidamente, frente a essas marcas que já fazem isso há tantos anos? Esse é um dos grandes desafios que eu tive, né, na minha vida passada, né, de GWM, e agora a gente continua tendo na GAC. Como eu falei, essa questão de quando você vai construir uma marca do zero, você tem que pegar onde estão os espaços. Então, o que a gente tinha de aprendizado que dava errado nas empresas que são muito grandes, que às vezes não tem essa mobilidade de fazer, preciso fazer um ajuste rápido. Que o chinês é assim, entendeu que você precisa mudar, meu amigo? Tá mudado. E não tem, preciso pensar, falar com o CRI. Resolveu, mudou. É literalmente um estralo, É dinâmica diferente. Né? Totalmente dinâmica. Eles têm essa oportunidade de você pegar e mudar a partir do momento que eles entendem a necessidade. E foi isso que aconteceu. A hora que a gente traz todo o histórico, o que a gente viu? Eu trabalhei por anos na Land Rover, Jaguar Land Rover, trabalhei por alguns anos na Jeep, tive a oportunidade de participar do reposicionamento dessas duas grandes marcas. Tu trabalhou com o Paulo? Não, foi antes do Paulo. Foi antes do Paulo? O Paulo pegou onda boa, meu amigo. Eu peguei a Land Rover quando a Land Rover ainda não tinha... Estava lançando Freelander em 2007. Lancei Evoque, lancei Discovery. Depois ele surfou a onda do que a gente tinha feito. Mas não trabalhei com ele. Eu conheço ele assim, em poucos encontros, mas a gente não trabalhamos junto. Vim antes dele. Então, para mim, era todo esse contexto de o que tinha de certo que eu aprendi, absorvi, o que teve de errado, que a gente via que não era possível fazer na Jaguar Land Rover. A mesma coisa quando eu lancei o Compass na Jeep, ainda não era nem Stellantis, era FCA. O que eu aprendi que tinha de errado na Stellantis ou na FCA, que não dá para mexer porque é um transatlântico, mas que a gente poderia aprimorar. Eu trouxe todos esses aprendizados
para minhas vidas posteriores, né? Tanto na época da Meta, do Facebook, mas principalmente para a GWM agora na GAC. O que deu errado? Que eu posso fazer correto aqui, começar correto aqui. E aí o errado não é tipo, fiz uma oferta que não funciona. Não. É coisas relevantes para o consumidor. Então, o consumidor quer cada vez mais o consumidor quer uma experiência seamless, ou sem fricção. Cara, a experiência de compra no carro é uma das que mais tem fricção possíveis. Você tem que ir numa concessionária, fazer um test drive, gerar um lead que a pessoa não vai te responder o lead quando você quer, vai responder 3 meses depois. E aí quando resolve, você já está em outra onda, vai te ligar numa hora que você não quer ser atendido. É muito complicado. Então a hora que você fala, isso não é possível que é desse jeito. Cara, é possível. É desse jeito e é possível mudar. Mas por que ninguém muda? Porque não é fácil mudar. Primeiro você tem que ter uma liderança, né, um CEO, um global CEO, sei lá, quem quer que seja, que vai comprar a sua ideia ou vai te dar essa liberdade, que os chineses te dão essa liberdade a partir do momento que eles confiam em você, e aí você consegue mudar a experiência. Então, tem até conversando com colegas de vidas passadas que, a gente está começando a fazer um projeto que a gente vai implementar agora o WhatsApp na GAC, né? Para ser o detentor da jornada toda do consumidor. Cara, em marcas que eu passei nas vidas anteriores, eu passei meses ou anos falando, vamos fazer WhatsApp, não sei o que. Ela fala, não, deixa para depois, não vai que não vai. Cara, aqui, juro por Deus, eu estou há 4 meses, estou há 4 meses na GAC, 5º mês, né, agora. Em 5 meses, mostrei para eles entenderem, eu já estou na fase final do projeto para lançar agora no primeiro trimestre ainda do ano. Vamos fazer, cara, custa, mas vou investir aonde? Não investir em... é legal investir no awareness da marca, é importantíssimo, mas só o awareness não resolve. Porque você vai ganhar o awareness agora, só que depois, na experiência do consumidor, se não entregar, ele vai embora. Se você faz um awareness, uma comunicação consistente, mas você faz uma boa base, que eu vou atender ele da forma que eu quero, eu vou conversar na forma que ele quer, não na forma que o Luiz quer, que a marca quer, que o Luiz quer, e ele entra nesse contexto, cara, ele vai ficar comigo. Sim. Obviamente que eu não posso errar na manutenção, eu não posso errar no meu produto, eu não posso errar em N coisas, por isso é um ecossistema. Mas se eu começo errado, errou. Então, a hora que você entra de você oferecer essa experiência focada no que o consumidor precisa, no que o consumidor espera e não no que você quer, acabou. Vou trazer um outro exemplo bem simples e rápido. Muita gente pergunta, ou muita gente pensa que colocar a loja em shopping é legal porque, cara, é uma exposição da marca. E também é para suprir uma falta de concessionário físico que está em construção. Também é para isso. Mas as pessoas não se atentam que o nosso consumidor, primeiro, cara, ir para uma loja de carro, eu só vou se eu quiser muito comprar um carro. Então, você não vai pegar, sabadão eu vou na Estação Vidigal, aqui em São Paulo, perto do Parque Vila Lobos, e eu vou visitar a loja de carro. Não vou fazer isso. Um outro que é fanático vai fazer. E quando você traz um produto novo, você quer pegar pessoas novas da sua marca. Você não quer pegar o seu consumidor. Onde você fala com pessoas novas? Em lugares que o consumidor está, mas que ele não, em lugares que ele está que não é na sua loja. Então, quando você põe uma loja num shopping, você está falando com pessoas que são seus potenciais consumidores, que estão passeando por lá, mas que não foram na sua loja. E aí você pega a pessoa que está numa hora de descontração. Sim. E a pessoa entra na sua loja, ela fala com especialista de produto, não com vendedor. Que aí não é aquela pessoa que vai te malhar para te vender o carro, ela vai te falar do carro. Aí você vê que, como eu vi isso na época da Jeep, que a gente montou uma loja no Shopping JK, o Jeep Garage, quando a gente lançou o Compass, você via pessoas, famílias entrando. Tô passeando aqui no JK, entrei, carro legal esse aqui. De repente você via a esposa abordando uma coisa do carro, o marido abordando uma outra coisa do carro, a criança conversando com uma atração para a criança, e de repente você via o pai ou o marido pegava o carrinho da criança, dobrava o carrinho, abria o porta-malas, via se cabia lá dentro. Aí, que legal, mas Luiz, no shopping eu não tenho como fazer experiência. Tem, estacionamento tem test drive, então você vai lá, gostou, vendedor, vem cá. Agora você conversa com o consumidor. E aí você faz uma experiência na vontade, na velocidade, na forma que ele quer, não o cara vai na minha loja. Não, eu estou onde ele está. E eu estava batendo um papo sobre isso de lojas de carro no shopping. E aí uma coisa que me falaram e eu achei interessante, isso é legal, tu pode complementar sobre isso, que é também na parte de branding,
que funciona muito bem, porque, pô, pega um shopping grande, tem uma Sem movimentação gigante. Aí, como eles posicionam, até o posicionamento da loja é pensado. Porque, pô, tu pega a loja e bota perto de uma saída para um estacionamento tal, Sim. né? Ou perto de algum lugar, pô, bota perto de uma loja de departamento grande que tem um movimento, um fluxo muito grande. Então, as pessoas associam a marca aquele local, né? Então, Sim. é muito louco. Você, porra, Sim. eu quero ir a Renner, né? Cara, porra, ó, tu pega aqui, sabe a loja da GAC? Pô, pega a GAC e vira pra direita. Você vira ponto de Cara, tu vira ponto de referência dentro do shopping. Tá? Isso, pô, isso é branding pesado, total, né? E as pessoas não perceberam. Eu sou um que não era atento a isso, e depois de um papo aí desses aí, que me falaram desse posicionamento que veio da China, os chineses que moldaram isso lá. Sim. Eu achei, cara, que genial isso. Isso é realmente genial, porque não é só a exposição, não é só esse momento, tem também um pensamento embasado ali com relação a isso. Isso é legal pra caramba. Você sabe que essa questão de shopping, ele vai muito além do que parece. A gente brincou aqui falar de experiência e tal. Esse foi um outro aprendizado, porque quando a gente fez o Jeep Garage, a gente pegou uma loja que estava disponível no JK e fizemos como fazer. Quando a gente foi fazer isso nas chinesas, que eu trabalhei no passado e agora na GAC, a gente foi a gente precisava evoluir de alguma forma. E a gente foi descobrindo mesmo que existe uma inteligência, uma engenharia de fluxo no shopping, a gente nem faz ideia que ela está lá. Por que a loja está naquele lugar? Por que a loja está naquele outro lugar? Como é que as coisas são montadas no shopping para que você passe por tais lugares? Por que esse lugar aqui é mais caro que aquele? Por que aquele lugar é mais barato que aquele? Por que aquele lugar tem mais fluxo? Então tem uma inteligência por trás. A hora que você descobre e fala, cara, minha loja precisa estar aqui. Pô, mas aí tem a fila de espera, tá, tudo bem, mas é por isso que aquela loja está ali, porque aquele é o melhor lugar. Tá, mas eu posso ir para aquele lugar? Você pode, mas você vai ter um fluxo 80% menor, seu cliente não vai passar por lá porque ele fica aqui embaixo e não vai dar. Então, beleza, aí você pode comprar a ideia de fazer ou não, mas existem pessoas que trabalham e todos os grupos de shopping têm esse conhecimento. Sim. E a intenção é quando você vai fazer uma loja de shopping, você não faça na loucura. Converse com esse pessoal porque eles têm muito dado que te ajuda a ser o mais assertivo possível. Não é só fazer por fazer. Em 2016, quando a gente fez a loja do Compass, foi fazer por fazer. Nessa questão do fluxo da loja. A gente tinha uma questão de branding, de tal, que super funcionou. Mas quando a gente fala de inteligência, de performance, é branding com performance. Tudo na vida agora é assim, cara. Não existe mais só fazer marca ou só vender. Tudo dos dois. E aí a inteligência, essa engenharia de fluxo de shopping é uma coisa maluca. Cara, nada é por acaso. Nada é por acaso. Você acha, quem nunca ficou puto no shopping e fala, caramba, por que a escada rolante está lá do outro lado? É justamente para tu andar o corredor inteiro e passar na frente de todas... Na ida e na volta. Na ida e na volta, na frente de todas as lojinhas, porque, cara, para tu ser impactado por... Tudo é pensado, nada é de graça, né, cara? Mas vamos voltar, senão a gente vai entrar em outro mercado aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta um pouquinho mais polêmica, então. Vamos lá. A GAC está entrando no mercado nacional, trazendo tecnologia, trazendo eletrificação, curtindo e andando, surfando essa onda aí, que é uma onda que para mim não volta mais, é uma onda para frente. Mas, cara, no teu ponto de vista, a eletrificação no Brasil, ela está repetindo aquele mesmo erro, tipo, porra, tecnologia, e esquecendo de toda a infraestrutura, ou que falta, que não tem, e aí pode ser que ela bata ali na frente, cara, que deu errado, né? Como é que você está vendo isso? Como é que você está vendo, como é que a GAC está olhando para o nosso mercado? Sim, esse é um ponto importante, porque existe ainda, como tudo que é novo, demanda de um tempo de você ter uma adoção, de uma educação e tudo mais. Se vocês forem pensar lá atrás, não tão atrás, mas 2007, quando a Apple lançou o iPhone, pô, como é que eu vou fazer no telefone que eu tinha minhas teclinhas aqui? Vou para um negócio que é uma tela que tem um monte de coisa e tal. Então, demorou um tempo para ter essa adoção, para o iPhone virar o que virou e para todo mundo virar a chave de, pô, telefones de teclas para telefones smartphones, né? A eletrificação é a mesma coisa. E aí tem um outro porém, que às vezes a gente vive no Brasil, a gente tem um contexto muito brasileiro e achando que o Brasil está mais atrás, mais à frente do mercado em relação à eletrificação, a gente está muito parecido com o que está acontecendo lá fora. Não é um problema, mas a complexidade de infraestrutura que existe no Brasil é a mesma que existe lá fora, porque ela vai além
da infraestrutura dos hubs, né? É muito uma questão de energia. Falam-se muito que uma das grandes revoluções do curto, médio prazo, das grandes revoluções, vai ser a revolução energética. Sim. Porque o tanto que se consome energia e vai se consumir, hoje ele vai precisar de consumir, a gente vai precisar gerar muito mais energia. É uma das próximas grandes revoluções que a gente vai ter pela frente. Então, vai além de Brasil. Teve até alguns anos atrás, você via umas fotos de pessoas com uma filas gigantescas de carros elétricos esperando abastecimento, esperando carga. Não era no Brasil, se não me engano era na Noruega, na Suécia ou até nos Estados Unidos. Então, esse é um contexto difícil que demanda de um trabalho não só nem só do público, mas muito do privado, né? Como é que as marcas e as empresas ajudam a contar essa história, as de energia e, se possível, as automotivas também. O que eu tenho visto aqui na China, muitas das automotivas chinesas, elas já têm um ecossistema de carga lá na China. Tá. E algumas estão trazendo para o Brasil. Esse é um item que a gente vem discutindo na GAC, é das vertentes que a gente quer trabalhar no futuro próximo, mas, como eu falei, a gente é uma marca nova, a gente está muito mais focado em lançar nossos produtos agora, construir essa marca. A gente tem uma vertente lá de energia que vai começar a falar disso. Mas voltando à conexão da infraestrutura, eu acho que a gente está... Sempre pode ser mais rápido. Mas comparado a 2 anos atrás, 3 anos atrás, hoje você vai em alguns dos principais pontos, você consegue fazer uma viagem no carro elétrico. Se você quiser sair hoje do seu carro com o seu carro elétrico de São Paulo e ir para Florianópolis, você consegue. Talvez não seja tão sem fricção quanto é a combustão. Sim. Eu acho que ainda falta nesse sistema uma integração de dados. Eu sei que tem a Tupi, tem a Shell, tem N parceiros aí que são donos de postos de dados, mas ainda não existe uma integração de todos eles. A partir do momento que eu entrar num aplicativo ou num sistema único, que eu veja, cara, eu tenho um posto aqui na Dutra, eu tenho um posto aqui na Regis Bittencourt, eu tenho um posto aqui na BR-101. Nesses postos tem 5 hubs, e nesses 5 hubs eu consigo ver pela integração que desses 5 hubs 3 estão disponíveis. Eu já consigo agendar. Não é só saber se tem hub ou não, às vezes o hub está quebrado. Sim. Aí eu chego lá, tô na Dutra, preciso ir pro Rio, morreu uma bateria ali. Está quebrado, o que eu faço? Sinto e choro. Ou tenho que alguém me dar esse suporte. Então, eu acho que o contexto ele vai além só do hub daquela casinha, né? Preciso ter energia para me suprir, e aí tem que ser importante, né? Carga rápida. Velocidade. E essas coisas que a gente vê no shopping e tal, que você põe o carro, um dia para você carregar, 8 horas, 5 horas. Você está na sua viagem, é coisa de 30 minutos. Carga rápida demanda de estrutura. Então, precisa ter essa conexão. Todo mundo precisa trabalhar para o mesmo lado. E aí, mais que tudo isso, é fornecer essa facilidade para o consumidor. E não ficar só preso no... Será que está funcionando? Não, mas se eu consigo agendar, se está disponível, quanto vai custar para mim. Cara, a hora que você tiver essa conexão toda, cara, você resolveu o problema. E não é difícil, tá? Se quiser fazer hoje, já dá para fazer. É que cada um quer dominar, quer ser dono da sua informação. Dado é uma coisa importante. A hora que eu começar a se conectar... Tô pensando nisso, viu? Pense com carinho. Isso é um assunto para um outro episódio, um outro programa. Cara, e até isso mesmo, né? Quando pensa em carregamento, infraestrutura, a gente vai falar mais para frente, quero trazer alguém especialista nisso, vou trazer. Mas quando tu pensa em carregamento, a gente tem carregador aí de 7 volts, de 60 volts, de 150. Cara, na China tem até de 400. Eu falei, mas como? Como isso é possível? Já existe. Né? Já existe. Já, mas o como aí é para um outro momento, tá? Porque eu vou voltar, cara, assim, vamos lá. Isso nos traz a um dado importante que é, cara, os plugins hoje lideram, tipo, cara, muito à frente, Sim. Né? Toda a parte de venda do mercado brasileiro, né? Então, isso se deve, na tua visão, aí, a essa... infraestrutura de recarga que as pessoas ainda não detêm, não entendem, tem medo, receio. A GAC, ela tem os 2 modelos, elétrico 100% e híbrido 100%. Híbrido. Hoje a gente tem híbrido, só híbrido, a gente tem híbrido e elétrico 100%. A gente não tem plugin ainda, mas a gente tem o híbrido e elétrico. Uhum. Tá. E aí, cara, eu vou te fazer então uma pergunta. Porque quando a gente fala... Porque, de novo, né? Acho que isso é importante a gente levantar, porque quando a gente fala de eletrificação, assim, cara, vou comprar um carro elétrico, mas porra, 100% elétrico é difícil, vou comprar um plug-in. Quer dizer, vou comprar um híbrido, né?
Mas tipo, a pessoa tem na cabeça híbrido. Híbrido quer dizer que é um carro combustão com motor elétrico, mas tem uma infinidade de modelo ali, e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, cara, o que é esses híbridos, porque, pô, tem lá o 100% elétrico, o BEV, tem o PHEV, tem o HEV, fala um pouquinho sobre isso aí. Cara, é um negócio mega complexo, esse negócio da eletrificação, porque existem vários tipos de híbridos. Eu não sou tão técnico assim, produto, para te dar uma explicação super detalhada, então se eu falhar em alguma coisa, me desculpem. Mas existem os híbridos auto-recarregáveis, tem os híbridos de verdade, tem os mild hybrids, né, e os micro hybrids. Agora tem qualquer coisa, né? Um monte. E isso, assim, a grosso modo, tem muito de estratégia de marketing. Tem muito híbrido que a gente vê aí, no final do dia o carro não é híbrido coisa nenhuma. Ele tem uma bateria maior ali que ajuda um start-stop, alguma coisinha ali que tecnicamente ele é um híbrido, mas realmente ele não é um híbrido. Mas você entra como híbrido e você vai. Tem os híbridos auto-recarregáveis, com baterias um pouco menores ou maiores, que você tem a possibilidade de você dar auxílio do carro sair do zero, fazer uma manobra, te ajudar muito no consumo, que é o que a gente vê tanto no Corolla Cross, que é um híbrido auto-recarregável, como o GAC ou o GS4, que é um híbrido recarregável. Auto-recarregável não é, você não precisa plugar na tomada. São carros que te dão um suporte na performance, te dão mais potência. No caso do nosso carro, tem 235 cavalos combinados. Tem tanto motor, quando você combina um elétrico com a combustão, você chega nesses 235 cavalos. Mas ele é plug-in? Não, ele não é plug-in. Ele é auto-recarregável. Ele carrega com frenagem, com o próprio motor. Então ele tem uma condição mais... Você tem essa independência da carga externa. Então o plug-in tem algumas possibilidades. O híbrido tem essas possibilidades. Quando você sai do híbrido, você vai para o plug-in híbrido, que você tem uma experiência, tem uma bateria maior e você tem uma experiência até certo ponto de uma direção elétrica. Tem alguns plugins híbridos que você anda 30 km no modo elétrico, tem alguns que você anda 170 km, 150 km no modo elétrico, que é uma baita experiência. No seu dia a dia, você vai para o seu trabalho e volta só no elétrico, você não usa combustão para nada. Então essa é uma outra experiência. E aí, dependendo do tipo de híbrido do plugin que você tiver, o número de motores elétricos que você tem, você pode ter um carro de 200 cavalos, você pode ter um carro de 400, 500 cavalos. Que é fantástico, uma puta experiência também. Essa é uma segunda experiência. É você ter a experiência elétrica, mas se você precisar de combustão, ele está lá. E você tem o carro elétrico, 100% elétrico, que aí você não tem motor, ele é muito mais simples, só que ele é 100% elétrico, você vai depender da carga e da recarga. Se você for viajar, você precisa se organizar para viajar. Se você me pergunta, Luiz, cara, o que é melhor para mim? Eu volto a pergunta para você, como é o que a gente fazia muito, eu faço isso muito na GAC, ou quando alguma pessoa que quer comprar um carro me pergunta, cara, tem elétrico, o que você acha melhor? A minha pergunta é, qual é o seu estilo de vida? Como é que você faz? Qual é a sua rotina? Obrigado. Qual é a sua rotina do dia a dia? O que você faz? Você é uma pessoa que viaja muito? Se você é uma pessoa que viaja muito longas distâncias, cara, um híbrido é uma ótima opção. Desde que você não tenha uma carga na sua casa. Então vamos lá. Se você é uma pessoa que viaja muito e não tem como ter um carregador na sua casa, o híbrido auto-recarregável é a melhor opção. Se você é uma pessoa que viaja bastante e tal, e tem a oportunidade de ter um carregador na sua casa, a melhor opção é o plug-in híbrido. Porque ele vai te dar a experiência do dia a dia no elétrico e na viagem você tem uma combustão. Mas aí você compra um plugin que tem um motor bom, tá? Porque se você pega um plugin que tem um motor aspirado, um motor pequeno, a hora que acaba a bateria, meu amigo, o combustível é assim, ó, vai embora. Vai embora. Aí é uma questão. Bom, vamos lá. O híbrido sem plugin, o híbrido pleno, né? Ele funciona melhor na cidade do que na estrada, ou na estrada, porque vamos lá, que ele carrega sempre que eu piso no freio, como é que ele carrega? Ele pode carregar tanto na frenagem quanto também no motor. O motor também ajuda a carregar. O motor ele acaba sendo carregando um gerador, a própria bateria do carro. A bateria é pequena. Tipo um alternador ali. Ele é um gerador de energia. Então ele funciona na estrada. O que ele vai te dar, além de mais potência, ele vai te dar uma economia, uma autonomia maior. Você vai gastar, em vez, sei lá, qualquer coisa aqui, em vez de fazer 14 por litro, ele vai te dar 20 por litro. 29 por litro. Ele vai te dar uma autonomia maior, uma economia melhor do combustível. O plugin é diferente. O plugin ele vai te dar uma experiência 100% elétrica. Eletrificada já. Que se aí, essa brincadeira que eu fiz antes de você comentar, que é numa viagem mais longa,
Você pode travar para que esse carro não acabe a bateria, porque você consegue ter uma autonomia e você não deixar que o carro funcione só no motor, motor combustão, porque se depender de como é que o carro que você tiver, o motor for um motor aspirado, não for um motor turbo, ou depende do tamanho do motor, o seu consumo vai ser muito maior. Então, por que é importante ter essa pessoa ter esse carregador na sua casa? Não adianta você ter um plug-in híbrido e falar, pô, beleza, não vou ter carregador em casa. É um problemaço, porque você vai gastar muito mais combustível. Você não vai ter onde carregar. Não vai ter. Exatamente. Não vai ter como carregar o carro. Então, se você pode ter um carregador na sua casa ou no seu trabalho e faz viagem, o plug-in híbrido é a melhor opção. Agora, se você tem um carro para você usar no dia a dia ou usar em viagens curtas, cara, o carro elétrico é a melhor opção. Não tenha dúvida. Obviamente, também pensando que você tem que ter um carregador na sua casa ou no seu trabalho. Ou você pode usar, agora você tem as redes, né, de carga rápida estão aumentando. Acho que a gente fala muito na nossa cabeça de São Paulo, de Sudeste, que o negócio você tem uma oportunidade maior, você tem incentivo maior, mas a gente tem que esquecer que a gente não pode deixar de pensar no consumidor. Sim. Se o consumidor não quer comprar um carro eletrificado, ele tem que ter a opção de comprar um carro não eletrificado. Sim. Então, para essas coisas, as outras marcas suprem. Ou até se alguma outra marca vier trazer um carro a combustão, não tem problema. Eu acho que a gente tem que estar aqui para suprir a necessidade do consumidor. A gente vai sempre orientar entre essas opções do híbrido, do elétrico e do plug-in híbrido, porque é muito mais avançado do que está acontecendo agora. Mas não quer dizer que o combustão ficou para trás. Acho que a questão do combustão é a questão do que o consumidor quer ou precisa. E aí, obviamente... Às vezes é gosto também, né? Não, é óbvio, é gosto. E também é educação. Pô, quanto tempo... Algumas pessoas demoraram anos para trocar do seu telefone analógico para um telefone smartphone. Sim. Não porque, não sei o que, por que não. Não, porque é um tempo de adoção mesmo. Às vezes, tem pessoas que são os early adopters que adotam em um mês, um ano, e pessoas que adoram 3, 4, 5 anos. Falam, pô, será que esse negócio vai funcionar? Vamos dar mais tempo, entendeu? Então, aí, como é que uma marca dessas super tecnológicas, e aí é uma outra pegadinha, né? Então, se você quer trazer carro a combustão, como é que você entrega no carro a combustão o que eu tenho no meu carro tecnológico, no meu carro híbrido e plug-in? Entendeu? Hoje ninguém faz isso. Hoje os carros a combustão são os carros, que você acabou de falar. Os carros que estão aí no mercado, tal, que tem uma evoluçãozinha, tal, beleza, mas parou ali. Por que você não pega um carro, esses carros chineses super tecnológicos? Então, beleza, vou pegar esse público que ninguém fala ainda, que é a combustão, trago toda essa tecnologia para um carro a combustão. Fica a dica. A tecnologia que é o caro, né, mano? Não é? E aí os chineses já estão na frente, que fizeram isso com mais tempo, não tem comparação. Tem uma fábrica nossa da GAC na China que faz os carros Ion, né, que é um dos produtos que a gente traz para cá, em 56 segundos, 52 segundos fica um carro pronto. Caralho. Ele monta um carro em 52 segundos. Então você faz a conta, em cada minuto sai um carro pronto. Tudo automatizado, tudo com tecnologia, robotizado. Cara, é assim, cara. Tudo... Cara. E até tem uns dados aqui que eu trouxe, quer ver? 223.912 veículos eletrificados vendidos em 2025. 26% a mais do que o ano anterior, né? É um crescimento muito superior, que o mercado, é muita coisa. É carro pra caramba, né? Participação no mercado dos eletrificados já é próxima de 10%. Não é mais hype. Não é. Existe uma curva que a partir do momento que você passa dos 4%, o negócio ele decola, já né? Era. Até 4%, você ainda fala, será que vai, será que não vai? É uma curva básica de adoção, e não só de carro, tá? De N coisas. Você partir dos 4%, o negócio decola, porque você começa a ver na rua. Então, é mais do que só estar lá, não tem melhor marketing automotivo do que carro na rua. Ponto. Isso. É isso. Então, na hora que você começa a ver, você começa a criar segurança, você vê mais lojas, aí você fala, então vou começar a entrar nesse mundo. Mas, de novo, cada um tem o seu timing, seu tempo de adoção. Uns são mais rápidos, outros são mais lentos. É aquilo que eu falei hoje, cara. Bom, na rua, no teu condomínio. Chegou no condomínio, tem um carro parado que tu nunca viu na frente ali do... teu vizinho comprou naquela semana. Que carro que é esse? Não conheço, vou procurar. Então, tu acaba indo procurar, né? Aí tu vê, o carro embarcado de tecnologia, embarcado de conforto, um carro bonito. É que eu falei pra ti hoje, eu tava levando a minha
minhas filhas na escola e vi um GS4. O Gzão lá do Sim. GSC. Eu falei, cara, olha ali, ó, tipo, bacana, né? E eu já tava Sabe marcado que- para falar contigo. Falei, porra, que legal. Sabe que esse negócio do carro na rua é importante e as pessoas são curiosas mesmo. Eu me lembro de duas situações, uma da minha vida passada e uma da vida atual. Fui num jogo do meu clube, né, na Arena, fui com o Ravo H6 na época, e aí tava na hora da saída eu costumo parar do carro no estacionamento da Arena. Uhum. E aí na saída sempre tem uma fila, porque todo mundo vai embora junto. Uma pessoa do lado abriu a janela, ô, que carro é esse aí? Falo, pô, esse aqui é um Ravo H6, tal, não sei o que lá. Pô, legal, curioso, bonito carro, não sei o que lá. Tava com GT, se eu não me engano, no dia. Pô, beleza, as pessoas vêm perguntar. Que bem bonito. Agora na vida atual, na GAC, tava com um Hypetech, o carro que eu uso, só que um pouco antes de eu estar com o meu carro agora, com esse carro, eu estava com o Hypetech a HT Ultra, que é o que tem asa de gaivota, as portas asa de gaivota. Então eu chegava em algum lugar, estava com minhas filhas, tenho filhas gêmeas, as meninas, de 2 anos, né, então são bebês ainda, e elas ficam nas carinhas atrás. Então quando eu chegava em algum lugar que eu precisava abrir a porta de trás, eu apertava o botão, a porta abria, né, automaticamente. Tinha que abrir as duas, porque são 2 crianças, né? As pessoas paravam, sacavam o celular do bolso, começavam a filmar a porta. Oh, fecha a porta aí pra eu ver. Tal. Que carro é esse? Não sei o que lá. Pô, GAC, tal, um HT, não sei o que lá. As pessoas têm curiosidade, elas começam a perguntar. Uhum. Cara, que carro é bonito, puta design legal, tá com coisa diferente. Tinha curiosidade. Então você vê que as pessoas estão se interessando. A grande verdade é muito forte, né? Mas o ponto é, quem se acostuma com coisa boa, não vai querer voltar para coisa ruim, certo? Exceto numa extrema necessidade, ninguém quer voltar para trás. Então, se você está acostumado a andar num carro a combustão, num carro X de entrada, a gente fala muito, né, dos carros populares e tal, que hoje não são tão populares, né, que custam quase o mesmo preço do que um carro. Então, vamos pegar uma faixa de preço de 200 mil reais. Você pode comprar vários carros, de marcas tradicionais e marcas chinesas. A partir do momento que você entra num carro com puta tecnologia, com tudo de novo, por que eu quero voltar na minha vida passada? Então você está numa coisa, você está na tecnologia, por que eu quero voltar atrás? Eu só quero melhorar. Então é isso. Comparativo é quase injusto, eu acho. Em alguns momentos é injusto. Porque realmente porque vamos lá, a tecnologia hoje é o que de repente é o mais caro de um carro. E vocês já têm isso de certa forma lá, porque como já tem pronto, então tipo, o resto é meio que commodity. Você quer um dado interessante disso? A indústria automotiva, um número qualquer aqui, não vou nem falar de números, tá? Para ficar mais fácil. Os chineses investem 4 vezes mais em desenvolvimento de tecnologia nos carros. Então vamos fazer uma conta básica aqui, vai. Se uma ocidental tradicional gasta 2 bilhões de dólares por ano, uma chinesa gasta 8 bilhões de dólares. Uma chinesa tem 6, 10 mil pessoas só trabalhando em desenvolvimento. Não é desenvolvimento de carro, é desenvolvimento de tecnologia. Então a gente fala que são software sobre roda. Sim. Então quando você vai para uma chinesa que tem, no caso da GAC, tem 6 mil pessoas trabalhando com desenvolvimento de P&D e desenvolvedor de tecnologia, fala, peraí, alguma coisa está errada. Entendeu? E aí, quando tu tem tecnologia, de certa forma, já pronta e sobrando, que é a parte mais cara, sobra dinheiro para tu colocar nos acessórios, botar no conforto, botar Exato. Vai muito além de só tecnologia. Você entra num carro chinês, num carro da GAC. A experiência é diferente. Você entra no banco aí você fala, pô, mas o seu banco tem massagem. Ah, mas aí meu carro tal tem massagem. Testa a massagem do meu banco e testa o seu para você ver a diferença. O que é massagem de verdade? Você vê que é forte o negócio. Tem um carro nosso, fora todas as questões de ADAS. Pô, mas todo carro tem ADAS. Mas o que o seu ADAS faz? ADAS é a condução semi-autônoma. Semi-autônoma. O que ele faz? Ele para, ele vai, ele lê placa, ele para, vai, você consegue parar no semáforo, ele consegue andar no carro numa estrada, se fizer uma curva, ele acompanha a curva. Tem N coisa, mas o carro tem piloto automático. Pô, legal, piloto automático você tem que pecar. Sabe? Então tem N coisas que às vezes você não dá valor e até coisas de conforto. Pisca para ver, né? É uma bobagem. Quando eu cheguei na GAC, tem um carro nosso Ion-V, que é um SUV, que é o nosso best-seller da GAC é o GS4, que é o híbrido. O nosso segundo best-seller é o Ion-V, que é um 100% elétrico. Esse carro ele tem um compartimento no console central chamado Thermovault. Quando eu cheguei na GAC, eu vi toda a comunicação da GAC falar, puta, Thermovault. Cara, quem que vai comprar um carro por causa de uma geladeira ou de um forno? Cara, aí você fala, pô, é uma bobagem. Aí a hora que eu entrei, comecei a andar no carro e conhecer, o Thermovault é um compartimento, no console central, como eu falei, que vai de menos 15 a mais 50. Menos 15 graus a mais 50. Aí você fala, pô, não serve para nada. Até você ter isso aí, você usar.
Um exemplo, você vai no mercado. Aí beleza, fui lá no supermercado, comprei coisas de geladeira. O que eu tenho que fazer quando eu compro de coisas de geladeira no supermercado? Eu tenho que ir na minha casa direto. Se eu comprar um sorvete, por exemplo, vai derreter. Cara, se você estiver no meio do caminho e quiser parar para almoçar, não posso. Eu tenho que ir para minha casa, porque vai descongelar, vai estragar. Se você tem um termovolt no seu carro, você joga ali dentro, meu amigo. Você vai, passa o dia inteiro fazendo um monte de coisa, você volta na sua casa de noite, o que está gelado, continua gelado. Estava congelado, continua congelado. Seu sorvete vai continuar congelado. É uma bobagem, mas no seu dia a dia é útil pra caramba. Você que tem filha, você tá viajando uma viagem longa. Pô, tô indo pra praia. Peguei uma puta trânsito na Imigrantes, cara. Minhas filhas precisam comer. Não vou dar no caso da minha são pequenas, não mais, mas até um tempo atrás tinha papinha. Cara, vou esquentar a papinha ali. Então parece uma bobagem, mas você cria um conforto, cara. Por que ninguém fez isso? Por que ninguém tem isso, sabe? Fala, cara, legal pra caramba. O simples só é simples depois que alguém vê pronto, né? Cara, tem N coisas que você vai ver na tecnologia do carro, você vai descobrindo que... Cara, Nando, e onde é que tu acha que estão as oportunidades para os nossos empreendedores nesse mercado de eletrificação? Tu acha que ela está lá na infraestrutura, no serviço, na base de dados, na experiência desse usuário? Onde é que a gente consegue encontrar hoje? Eu sei que é em tudo, né? Mas sim, olhando para o mercado, onde é que, cara, aqui acho que é o canal. Eu acho que ainda tem muita oportunidade na parte da eletrificação. A gente falou bastante da infraestrutura. Eu acho que ainda tem um espaço muito grande quando a gente fala de carga rápida, quando a gente fala de longas distâncias, né? Isso acho que vai estar sanado a partir do momento que a gente puder ir para onde a gente quiser com o nosso carro elétrico. Então acho que tem muita oportunidade de ter um ecossistema maior de cargas, e eu sei que tem várias startups fazendo isso hoje também, não só apenas as grandes empresas de energia, mas também várias startups trabalhando com esse negócio. A questão de dados é um ponto, eu tenho certeza que a partir do momento que a gente tiver tudo centralizado, integrado, o consumidor vai engajar e vai ter mais conforto, confiança de que eu posso usar um carro elétrico ou um carro plug-in híbrido onde eu quiser. Não só ter que procurar, descobrir onde tem posto, mas saber onde tem, se está disponível ou não está. Então acho que essa é uma outra questão da conexão de dados. Uma outra grande oportunidade que tem aí, eu acho que é a questão de serviço. Serviço em carro eletrificado ele é muito diferente de carro comum. Não é qualquer pessoa que pode trabalhar no carro eletrificado, porque tem energia dá choque, e choque pode matar. Né? Não é aquele choque de 110, né? Se você nunca tomou um choque, eu cresci em Santos, né? Então eu já tomei choque de 220. Não é nada agradável, tá? O 110 não é nada perto do 220. Então você imagina se tomar um choque numa bateria que tem 60 kW. Sei lá, quantos quilowatts que for a bateria? 40, 50, 60? Pode matar. Você tem que ter todo um treinamento para você fazer isso. Então ainda existe uma cadeia grande de treinamento, desenvolvimento de serviço. Uma outra coisa que está pipocando aí, que é acessório para esses carros. Muitos carros chineses vêm e aí tem que construir a parte de acessórios aqui. Então, de como é que eu consigo criar um ecossistema bom de acessórios para carro elétrico. Mas acho que tem uma outra coisa que a gente falou um pouquinho aqui e que é cada vez mais importante, que é a questão da educação. Tá. Isso eu acho que é uma baita oportunidade. Porque a gente tem... Hoje as pessoas sabem pouco de carro eletrificado, elas têm que saber cada vez mais. E a educação não é falar do carro A, carro B, carro que é melhor, porque isso o jornalista já faz, o influenciador já faz, né? Mas como é que eu trago um ecossistema mais forte de trazer informações isentas, né, sobre eletrificação, para oferecer experiências melhores e menos fricções para o nosso consumidor, para que ele possa tomar uma decisão mais acertada de acordo com o que ele precisa. Sim. E não do que o Luiz vai oferecer. Acho que esse é um ponto importante. A gente vê muito, até hoje de manhã, vindo para cá, eu fiz um post eu uso bastante o LinkedIn, não uso muito o Instagram, tá, mas uso muito o LinkedIn para falar de carreira, de eletrificação, de qualquer bobagem, né? Assuntos aleatórios também. E aí eu fiz um post sobre um tema que é as marcas, quando elas ainda têm na cabeça, quando elas lançam um carro, o mundo vai parar e vou comprar o seu carro. O que elas não prestaram atenção ainda, ou se prestaram, estão dormindo, e eu estou falando de todas, tá? Sim. Inclusive as chinesas. O consumidor não compra carro porque uma marca foi lançada, porque um produto foi lançado. Ele compra a marca por causa de alguma circunstância da vida dele. Exatamente. Eu tive gêmeas. Cara, eu tinha um carro de 2 lugares. Precisei comprar, não era uma picape, era um carro de 2 lugares. Eu precisei vender esse carro
Porque minha esposa falou, cara, esse carro não serve mais pra gente. Precisamos de um carro maior. Tem gente que tem 4 filhos. Não é só as crianças, tem as bolsas, tem as cadeirinhas, tem carrinho. Sem dúvida, precisa de espaço. Exato. Pô, minha filha vai fazer 18 anos, preciso comprar um carro para essa criança. Bati o carro, deu perda total no meu carro, preciso trocar um carro. Então as marcas precisam estar na cabeça das pessoas o tempo todo. Mas aí não é só alcance e frequência, é consistência de mensagem, de comunicação, de tudo. As marcas só ficam focadas em lançar. Lançou caminhão de dinheiro, põe 3 influenciadores maravilhosos ali, acabou o lançamento, ninguém vai falar do carro, vira só oferta, varejo, tal. Os influenciadores sumiram, acabou. Quem estiver martelando ali, criar essa conexão, vou ter filho, preciso de um carro maior. Cara, a GAC tá falando comigo, ou a X tá falando comigo, cara, vou lá, entendeu? É isso. Vou entender. Isso é uma oportunidade para todas as marcas, não é só para GAC ou para coisa. Obviamente, por eu estar lá, já venho fazendo isso, venho tentado fazer isso, vou continuar fazendo isso. Mas, cara, tá ali, cara, tá pingando essa bola, pingando. Tá vendo porque o Mentoráveis é importante? O Mentoráveis está fazendo isso, está trazendo o pessoal aqui importante, os executivos das eletrificações automotivas para falar sobre isso. Estou te ajudando já com o Mentoráveis e em breve de outra forma também. Luiz está sabendo. É isso aí. Vem coisa boa por aí, né? Vem coisa boa por aí. Aí. Eu concordo plenamente. E não é. Aí vou até um pouco. Agora eu vou até sair um pouquinho da nossa eletrificação. Não é um caso isolado do automobilismo, não é um caso isolado. As marcas tendem a pensar, tipo, para dentro e esquece. Já do foi principal. assim no passado, né? Você tinha. O passado era muito de eu mando no mercado. Acho que com o tempo para cá, principalmente com a chegada da tecnologia, né? De internet das coisas, das mídias sociais, das redes sociais. A formação hoje em dia é um commodity, né? Não é mais um luxo de eu tenho e você não tem. Obviamente que hoje o luxo é você ter informações privilegiadas. Exato. Né? É você captar os sinais. Então quando a gente fala que quer ver um sinal, as pessoas pouco captam, que eu comentei aqui, é energia, cara. Sim. A energia é um sinal de que uma revolução da eletricidade tem que acontecer. Já está acontecendo, mas vai acontecer. Presta atenção nesse tipo de mensagem. Quando você vê que uma startup está indo... Quando você vê que uma Amazon está construindo fazendas de energia solar, algum motivo tem. Então, existem sinais que você tem que captar no seu dia a dia. Então, de novo, naquela brincadeira, estou com a minha agenda cheia, não consigo pensar, eu tenho que arrumar um espaço na minha agenda para começar a buscar informação, captar o que está acontecendo. Muita coisa você joga fora, mas muitas são como é que eu falo? São faíscas para peraí, isso vai acontecer. Como é que eu consigo estar um passo à frente? Sabe? E é bem por isso. Acho que a gente não está mais à frente ainda, e sem dúvida nenhuma por causa da energia. Né? Porque tem uma limitação energética muito grande. Quem acha que o Elon Musk está fazendo foguete para ir para Marte, só está enganado. Ele quer fazer, cara, levar os data centers lá para cima, para o espaço, que é um dos grandes consumidores de energia, cara, é os resfriamentos, para resfriar essas paradas aí, Então, lá é gelado pra caramba. Então, esse é um dos pontos. Pô, tá todo mundo olhando para isso, né? Exatamente. Então, quanto antes acordar, meu amiguinho, antes você vai entender que tem um espacinho, pode ter uma oportunidade para você aí também. Então, fica ligado. Live Commerce, cara. Vamos falar um pouquinho sobre Live Commerce. Acho que é um tema que tu sugeriu pra gente aqui. O que tu imagina? Como é que tu vê o Live Commerce? Se ele ainda é um hype, se é um canal de venda inevitável. Como é que tu tá vendo essa parte de Live Commerce? Isso é uma coisa maluca que eu fui descobrir e aprender trabalhando com chinês, né? E aí vamos diferenciar o que é Live Commerce e o que é Live Streaming, tá? Live Streaming é uma transmissão online, né, de um lançamento e tal, que muita marca faz, independente de setor, tá? Até vou até um pouco além de automotivo aqui, que fala do lançamento, fala alguma coisa e tal, que acontece esporadicamente. Live commerce é outra história. É literalmente venda online, venda no digital, venda nos canais, nos shoppings, né, digitais. E eu fui aprendendo, cara, que live commerce, cara, você tem que ter consistência, porque mais do que você só falar, o algoritmo tem que te ajudar a construir essa história. Saber que tu tá querendo fazer aquilo ali, né? Você vê, hoje, você vai em alguma desses estúdios de live commerce, você tem um estúdio aqui e tal, focado em algumas coisas, o estúdio de live commerce é diferente. São quase que mini cabines, ou cabines, cada uma deve ter, sei lá, 1x1, 2x2, mesinha, uma pessoa sentadinha com uma barca atrás e a pessoa falando. Precisa vender tal, não sei o que lá, tal, compra aqui, oferta especial para tal. Lembra-se, para quem é mais velho como eu,
lembra-se muito do nosso amigo, querido, amigo não, né? Infelizmente não sou amigo dele, mas um ícone, Ciro Bottini. Ou Shop Tour, né? Que você viu, o cara, vem com a gente, compra aqui e tal, na televisão. Sim, Hoje não é online. Hoje é online, é live, as pessoas vão conversando com você. E ela vai e fecha o negócio ali. Live commerce, você faz todos os dias. Todos os dias. Segunda a segunda. 2 horas de live ou 1 hora de live, mais de uma vez por dia. Você tem que ter consistência, porque o seu público, ele não, diferente de um filme, ele não te assiste do começo ao fim. Sim. Ele vai assistir 10 minutos, 2 minutos. Então o script de live commerce também não é vou começar a história aqui, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco tem um clima que você acabou. Não. Eu começo aqui, daí vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tem várias idas e vindas. Então eu acho que isso ainda. Essa é uma outra oportunidade. Legal. Esse é um sinal que está pingando aí que ninguém abraçou ainda. Então é uma coisa que a gente tem que fazer. Que funciona para um produto grande, tipo carro? É uma coisa muito nova para carro. A gente tem que testar, algumas marcas estão começando a fazer. Provavelmente quando você estiver assistindo esse nosso bate-papo, a gente já vai estar com a nossa cadência. Você vai estar assistindo as nossas lives de e-commerce todos os dias da GAC, ou no nosso Instagram, ou no nosso TikTok da GAC. Então acessa lá, que provavelmente hoje no fim do dia vai estar lá no nosso Instagram, nosso TikTok da GAC Brasil. Para acompanhar. Então a gente está fazendo porque a gente acredita que funciona. Sim. Obviamente, se daqui a 3, 4 meses não funcionar, a gente entende onde a gente errou, ajusta e faz. Porque não necessariamente precisa vender o carro, tu pode vender, como tu falou, o acessório, né? Então tu vende um acessório para o carro. A gente constrói marca. As pessoas às vezes que não, às vezes a compra de um produto desse tipo, muitas vezes ela não é naquela hora. Sim. Você constrói essa história. Então, por que o algoritmo é importante? Porque se você começa fazendo uma live num dia, ela vai mostrar para tais pessoas. A partir do momento que o algoritmo entende que você está fazendo lives, ela vai te mostrar para outras pessoas que querem saber de lives. E dessas pessoas que estão vendo lives, são pessoas que vão ser o seu potencial cliente, pessoas que não são o seu potencial cliente. E o seu potencial não cliente agora, ele pode ser o influenciador da compra. Quando a gente fala geração Z. Pô, mas meu filho de 16 anos não vai comprar. Mas eu conheço muita família que o filho foi lá, mãe, pai, compra esse carro, porque esse carro é legal. E aí eu soma com a informação do pai e da mãe, beleza, tá certo, tá errado. Então, como é que eu influencio essa galera? Então, a live commerce é isso, cara. Você vender, mas também construir. Até me veio na cabeça agora, porque eu achei interessante o que tu falou, porque também funciona como educação, né? Porque tu está mostrando o jeito certo de usar aquele produto. Sim. Fala, eu quero esse copo, mas para que serve esse copo, cara? E aí também veio um filme na cabeça, vocês devem ter assistido já, o Joy. Sim. Cara, que não é a live commerce, mas como tu falou, antigamente se fazia assim, né? Sim. Então tinha um programa de TV, a pessoa ia lá com o produto e apresentava o produto, como é que eu uso aquilo. E aí, óbvio que ali a ideia do Joy é contar a história da jornada daquela empreendedora ali, né? Das dificuldades, ela era inventora e tal. Mas é legal, tipo, a virada de chave que ela tem, assiste lá que vale a pena, J-O-Y Joy, legal pra caramba, acho que já tem uns 10 anos por aí. Cara, mas ela vai lá, leva o produto, aí apresenta. Só que ninguém sabe, porque como é um negócio novo, ninguém sabe mexer, ninguém sabe como é que funciona. Então ela acaba deixando na mão dos apresentadores e é um fracasso. Só que aí depois lá no bastidor, ela, porra, como é que não venderam nada? E ela pega, mostra, aí o diretor vê ela usando e fala, quer apresentar? Né? Aí ela vai lá e mostra. E arrebenta, vende pra cacete. É uma história real, porra, é legal pra caramba, vale a pena assistir lá. E é um pouco disso também, porque ela educou, ela falou, cara, é assim que usa. O carro é tão complexo quanto era os eletrodomésticos, as coisas que ela criava há 40, 50 anos atrás, entendeu? O carro tem um monte de tecnologia, o carro é controlado hoje, a boa parte dos carros eletrificados são controlados por uma tela. Depois que você aprende, cara, você se pergunta como é que eu não fiz isso antes, mas até você aprender, tem uma curva de aprendizagem. Quando você mostra alguém te explicando em loco como fazer, pô, é isso. É isso. Luiz, cara, e como é que está o momento da GAC no Brasil hoje? Como é que vocês estão se posicionando? Como tu falou, cara, nós estamos buscando muito parte do brand, mas como é que vocês estão entendendo o nosso mercado? Quais os próximos passos da marca aqui dentro? O que vocês esperam? Tal? Tem novidade chegando? Como é que está hoje esse momento de vocês? Bom, a GAC chegou no Brasil, como eu falei, no meio do ano passado. A gente está com 6, 7 meses de Brasil.
A gente veio com tudo, a gente veio para ficar, a gente já está com 53 lojas, concessionárias mesmo, abertas no Brasil, ao redor do Brasil, em todas as regiões do Brasil, grupos grandes, grupos de confiança. A gente tem hoje 5 produtos no mercado, um híbrido e 4 elétricos. A gente tem novidade para esse ano, estamos trabalhando para ter novidades, algumas novidades esse ano também, para falar com clientes que a gente não fala ainda hoje, com perfis diferentes, segmentos diferentes. Então a gente tá num momento muito de construção, como eu falei, de posicionamento da marca, para ter sair dessa brincadeira de futuro, para vem e mude, venha conhecer um carro eletrificado de verdade, ou um carro que vai atender a sua necessidade e não a nossa necessidade. Então, está nesse momento de crescimento e de cada vez mais firmar a nossa base aqui no Brasil, tanto com a nossa montadora, quanto com a nossa empresa, né, com as concessionárias. Então, a tendência é que a gente continue crescendo para esse ano, não só com as novidades, mas com mais capilaridade no Brasil todo, não só nas grandes capitais, mas também no interior, para que o consumidor se sinta cada vez mais seguro de comprar um GAC e de ter um GAC no seu dia a dia. Então, a gente está muito focado nesse trabalho de construção de marca. Somos muito jovens ainda, né? A GAC é uma marca muito jovem. Se você for analisar, a GAC começou a produzir GAC, começou a fabricar, a GAC virou uma montadora a partir de 97. Então, mas aí vou mais. Ela começou a montar carro para Honda e para Toyota na China. Porque na China você não consegue entrar com uma marca de fora, você tem que ter uma joint venture. Então a GAC aprendeu, continua produzindo com Honda e Toyota na China, né? Aprendeu tudo com essas marcas que são super tradicionais e importantes de qualidade, né? Que são super renomadas em qualidade. E hoje em dia a gente usa muito esses aprendizados nos nossos carros, nos carros que a gente aprende, usa esses aprendizados nos nossos carros hoje. Então, tanto a gente compartilha algumas coisas com os carros da Toyota na China, assim como a do nosso carro GS4, tem algumas coisas que são da Toyota. A gente não pode usar isso da publicidade, porque são marcas diferentes, mas eu posso mencionar porque isso é uma realidade. Acontece isso. Então, a gente está super preparado, é uma forma mais de trazer segurança para o consumidor, que é uma marca nova. Mas o grande ponto conheça o carro, vai fazer um test drive, vai numa loja GAC, testa um produto nosso, você vai ver a diferença que nossos carros têm versus os demais. Mas a gente, só para fechar essa parte, a gente veio para ficar com as concessionárias, com os produtos que vão vir esse ano, tem muita coisa boa para vir. Logo mais a gente tem uma novidade que vai dar uma chacoalhadinha no mercado. Provavelmente quando você assistir essa novidade já vai estar acontecendo. Mas vem muita coisa boa. A gente está bem animado. E os concessionários também estão bem animados com o que a gente vai construir para esse ano. Show. Para a GAC no Brasil. Inovar, muita inovação, não só de produto, mas também em forma de conversar com as pessoas. De novo, tudo que eu aprendi de vidas passadas, eu estou tendo liberdade de implementar aqui rápido. Então, a gente falou aqui do Live Commerce, é uma delas, que hoje a gente está fazendo a organização para lançar ainda durante o carnaval. Mas quando vocês estiverem assistindo esse papo, esse negócio já vai estar acontecendo. Entre outras coisas que a gente vai trabalhar com questão de influência, de coisas, deixar de trabalhar para a marca contar, ser a dona da história, mas o consumidor ser o protagonista dessa história. Como é que a gente ajuda a dar essas armas para que ele possa ser o protagonista e construir da forma que ele quiser. Como é que o nosso espectador aí acha GAC, Instagram, TikTok, quais são os TikTok, arrobas? YouTube. GAC Motors, como é que é? Não, como tá GAC Brasil. GAC Brasil. GAC Brasil ou GAC BR, depende do perfil, GAC Brasil, GAC BR. Instagram, TikTok, YouTube. São esses três principais canais. Também 50 concessionárias ao redor do Brasil todo, mais de 50 na verdade, né? Faz um test drive que você tem certeza que não vai se arrepender. Os carros são bem diferentes de design, de tecnologia. A gente fala muito do Go and Change, que é a nossa assinatura, então vai e mude com esse GAC que certamente você não vai se arrepender. Legal. Luiz, valeu, cara. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom demais. Esse material de eletrificação aqui, essa série é uma série muito especial para mim pessoalmente aí. Como eu falei, também estou entrando nesse mercado aí com um produto nosso, então é algo que
que eu quero também, como tu falou de informação, a gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa realmente trazer isso para o público, entender melhor o que está acontecendo, poder se surfar também essa onda junto, poder entender as oportunidades que o mercado está oferecendo. E é bacana ouvir de quem está nessa linha de frente, de quem está realmente fazendo isso acontecer no nosso mercado aqui, que é tão grande, tão cheio de desafio. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Imagina, super Espero prazer. que a gente possa fazer vários outros papos aí. Com certeza, com certeza. Tem muita coisa para ver. O cara é brilhante, o cara manja muito do mercado, manja muito de marketing, principalmente o automotivo, pelo que eu já percebi. Então, valeu, brigadão. Obrigado a E vocês. você que está aí até agora, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Espero que tenha gostado. Se não gostou também, não quero saber. Brincadeira. Gostou sim. Como é que não vai gostar de um papo desse, não é mesmo? Cara, compartilha com os amigos, acessa nossos canais também no Instagram, no LinkedIn, no TikTok. A gente está por tudo, estamos falando sobre empreendedorismo e agora sobre eletrificação de uma forma que você provavelmente não vai ver por aí, que a gente vai trazer várias áreas da eletrificação como um todo o ecossistema ligado a esse tema no Brasil. Fica por aqui, né? E não perde. Semana que vem tem mais um Mentorável aqui para você com aquela dose semanal de mentoria. Por hoje é só. Obrigado e tchau!